Muito bem, vamos falar então sobre o último estilo literário desta série, que é... cadê o estilo literário? Aqui. Ele tem um monte de tela aqui na minha frente que vocês não veem, né? Escatologia. Escatologia é o estilo literário mais complicado em toda a Bíblia. A gente vai entender um pouco sobre como ele se apresenta na Bíblia, um pouco do que é escatologia, para encerrar essa parte aqui do nosso canal, a terceira parte do estudo sobre interpretando as escrituras, né? O quinto vídeo a respeito disso aqui. Bom, não saiu exercício sobre o vídeo anterior, eu sei, mas é porque eu achei que foi muito simples, né? Foi muito fácil, com o que tá na apostila que vocês têm, né? E que tá sempre no primeiro comentário, não se esqueça de baixar, tá? Com o que tá lá e com o vídeo, eu acho que ficou muito fácil de conseguir interpretar as cartas, né? Então, por isso eu não gravei um vídeo de exercício. Escatologia já é um pouco mais complicado, mas aí eu vou depender muito do que vocês comentarem comigo, né? Tanto aqui quanto lá nos grupos, beleza? Porque eu trouxe alguns pontos que vão ajudar a entender melhor a escatologia bíblica, né? Inclusive eu comecei aqui na apostila, não sei se você já leu, pegue ela para ler, até aconselho que faça isso antes de ver o vídeo, tá? Eu trouxe dois pontos aqui interessantes que eu retirei do livro, Convite à Interpretação Bíblica, né? E antes de a gente passar para essas dicas importantes sobre escatologia, eu quero ler e comentar um pouco com vocês a respeito do que esses autores escreveram ali, né? Então nós temos aqui, ó, o iniciozinho aqui. A Bíblia está carregada de escatologia. Escatologia é a doutrina do fim, né? A doutrina das últimas coisas. E sempre quando fala últimas coisas, se refere à vinda de Jesus, o juízo final, tá? É isso que é as últimas coisas. Constantemente no Antigo Testamento vocês vão ler sobre uma guerra final. Então esta é a guerra escatológica, nós chamamos de batalha escatológica, que acontece sempre, é sempre mostrada antes de Jesus voltar, ou com a vinda de Jesus, né? E você vê de Gênesis a Apocalipse tudo isso. A gente vai entender um pouco mais conforme vai lendo aqui. É um estilo literário dos mais controversos na Bíblia, onde muitos estudantes preferem interpretar de maneira diferente, e por isso quero tratar alguns pontos que nós vamos encontrar na maioria deles, né? Antes de tratar, tem aqui esses dois pontinhos aqui rápidos sobre o texto que eu achei no livro Convite à Interpretação. O primeiro texto diz o seguinte: a própria palavra Apocalipse evoca uma infinidade de imagens. Os estudiosos costumam distinguir entre apocalipse, apocalíptico e apocalipsismo. Nunca vi essa palavra na vida, só vi nesse livro, tá? Apocalipse refere-se ao gênero literário específico. Chamamos de apocalipse ou de escatologia, tá? Em relação ao estilo literário, não a palavra, tá? Apocalipse é uma palavra diferente de escatologia, mas a gente usa os dois termos, né? Então refere-se ao estilo literário específico produzido aproximadamente entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. E esse é o ponto que eu quero tocar com vocês aqui. É interessante que o autor tenha separado o tema em três partes, em três tópicos, né? Porém, eu creio que o texto escatológico é bem anterior a isso. É tudo uma questão de interpretação mesmo. Então, como é que eles vão dizer que o texto sobre Apocalipse, ou escatológico, é escrito de 200 a.C. até depois? Porque alguns dizem que os livros proféticos são escritos nesse período. E aí a gente não pode entender que há apenas Apocalipse nos livros proféticos, tá? De Gênesis já tinha uma ideia sobre o Apocalipse, tanto que Jesus vai usar Gênesis 6 para falar sobre a sua vinda. Ou seja, será que Gênesis 6 não estava demonstrando como seria o último dia? Provavelmente sim, mesmo que Moisés estivesse contando a história sobre o dilúvio. Entende? Então é esta a ideia. Agora, se considerarmos que escatologia está apenas nos últimos escritos, vamos perder muita coisa, né? A gente vai perder muito material escatológico que poderia consultar, né? Eu até citei esse exemplo. Quando Jesus cita, por exemplo, os dias de Noé, em Mateus 24, 37 a 43, passamos a olhar para o relato de Gênesis como um ensino
escatológico simbólico, né? Aqui é como, não é com, isso é como um ensino escatológico simbólico, mesmo que o relato seja literal, né? Isso acontece por causa da maneira como o autor da história, como o autor conta a história e como ela é usada no Novo Testamento. Então nós temos dois lados importantes aí quando vamos ler um texto bíblico. O autor que está contando e como outros autores tratam aquele texto. Então nós temos aí Moisés escrevendo sobre os dias de Noé, nós temos Jesus pegando os dias de Noé para aplicar na sua vinda. Ou seja, agora a gente vai olhar para lá e tentar entender o que mais tem nos dias de Noé que pode ser parecido com a volta de Jesus. Né? Nós temos o aumento do pecado, Jesus disse isso também. Né? Nós temos uma barca que vai salvar certa humanidade, não toda a humanidade, né? E nós temos uma barca que está preparada para restaurar a criação. Essa barca é Jesus, tá? Mas lá na história, Moisés contou trazendo essa ideia de que Deus faria isso pelo Messias. Então é um texto escatológico também, né? Então é importante ter isso em mente, tá? Não são só os profetas que escreveram sobre escatologia, não. Há mais textos escatológicos na Bíblia. O segundo ponto, o modo como se lê Apocalipse depende em grande parte do entendimento da história, do simbolismo e da escatologia. São 3 pontos importantes: história, o simbolismo usado no texto, a gente vai tratar sobre isso hoje ainda, e sobre a escatologia em si. Importante compreender um pouco mais sobre cada ponto desse. A história é importante compreender porque muitos autores estão escrevendo sobre o que está acontecendo. Mas de forma profética, Deus usa esse texto para se referir a um futuro que nunca chega para eles. Nunca chega para Jesus, nunca chega para a gente. Por quê? Porque esse futuro é o futuro da vinda de Jesus, mesmo que ele esteja embutido na história que o autor está contando. Entende? Por exemplo, a Torre de Babel, um relato histórico. Nós cremos que tenha acontecido a Torre de Babel. Porém, a maneira como ela é contada dá a entender que a justiça de Deus faz isso de novo. Né? Outro relato, por exemplo, é o da primeira reforma, lá em 2 Reis 20. É um relato histórico, mas a maneira como é contado dá a entender que há um evento escatológico por ali. Olhando para os nossos dias, não é difícil de interpretar dessa forma, né? Nos dias de Jesus também não. Entende? Nos dias de Jesus também não. É um evento escatológico que está acontecendo lá. É um fim, né? É um fim. A justiça de Deus está sendo derramada e ela está apontando para a grande vinda de Jesus, quando a justiça de Deus vai ser derramada e dessa vez de uma forma completa e eterna, né? Digamos assim. Então é assim que a gente entende. Então esse fator aqui, ó, que eu coloquei na apostila, há um fator determinante quanto à pergunta sobre o futuro de João, ou o nosso futuro. Será que João estava escrevendo Apocalipse pensando no seu futuro ou no outro futuro? Talvez ele estivesse escrevendo para os dois, porque o autor, enquanto escreve, você tem que entender isso. Quando o autor vai escrever o texto, ele está escrevendo algo que ele precisa escrever, com base na sua história, com base na história de Jesus, por exemplo, com base nos problemas que estão acontecendo à sua volta. Agora, o texto é inspirado pelo Espírito Santo. Então ele vai escrever de uma maneira que ajude outras pessoas a entender também a mensagem de Deus por trás daquele texto. Por isso que não há outros textos inspirados, entende? Eu posso escrever uma carta agora para uma igreja e ela se limitar apenas àquela igreja, né? Não é um texto profético, é um texto especificamente para aquela igreja. Paulo, porém, escreveu textos que tratam tanto daquela igreja quanto da vinda de Jesus. Entende? A profundidade desses textos são muito maiores. Então, às vezes, é para o tempo de Paulo, é para o tempo de João e para a vinda de Jesus também. Assim como Isaías escreveu, Daniel escreveu, Salmos, tem muitos salmos escatológicos também. Tem os outros profetas, Joel, Abacuque, né, Malaquias, que vão ajudar a entender isso aí. A aplicação, às vezes, de um texto que é sobre o futuro do personagem, ela também se aplica a todo o restante dos crentes ou dos ímpios nesse caso. Esse ponto é importante. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Por exemplo,
Em Isaías 40, nós temos a profecia da vinda de Jesus, e no decorrer do texto, o autor trata de um grande juízo sobre todos os povos da terra. Né? Aqui é Isaías 41, versículo 1. Vou ter que lançar isso aqui em PDF de novo, vou ter que atualizar o arquivo. Aproveite quando você viu, o arquivo já foi atualizado. Tá? Isso não era sobre o futuro próximo de Isaías, porque Jesus veio 700 anos depois de Isaías. Tanto a vinda de Jesus quanto o capítulo 41. Né? O 41 nem aconteceu ainda, nem para Jesus, nem para Isaías. Então, por isso que isso não era sobre o futuro próximo de Isaías, nem de Jesus, quando cumpriu a primeira parte da profecia. Primeira parte da profecia, capítulo 40, vem Jesus. Capítulo 41 parece uma profecia sobre o retorno de Jesus, sobre a instituição da Nova Jerusalém, sobre a vinda, o retorno dele mesmo. Tá? O juízo final tem no capítulo 41, versículo 1. Né? Então isso não era sobre o futuro próximo de Isaías e nem do próximo de Jesus, quando cumpriu a primeira parte da profecia, mas de um futuro escatológico que aponta para o fim último. Esse fim último está em todo o Antigo Testamento. Deixa eu esticar minha perna aqui. Tá? Minha perna ficou ruim agora, eu estou ficando velho. Ou seja, um dia Deus dirá em alta voz o versículo 1 do capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Veja a ideia aqui de mais povos, né? Cadê? Ó ilhas. Olha só como o texto fala. E os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. E todo o texto vai tratar dessa ideia de um juízo. Só que tem uma questão importante. É como se esse texto tratasse do juízo, mas por uma perspectiva do povo de Israel. Tá? Apesar dele chamar no início todos os povos da terra, ele vai continuar falando sobre como Deus tratará o seu povo. Né? E isso é visto lá em Mateus 25, 31, 46. A mesma ideia contada por Jesus, que encaixa na ideia do capítulo 41. Mas como é que você vai entender? Você tem que ler todo o capítulo 41. E essa é uma das dificuldades que a gente tem em relação a textos escatológicos. A gente vai tratar daqui a pouco também. Então, tá vendo que às vezes um texto profético e escatológico, ele trata de dois tempos ao mesmo tempo? Mesmo que trate da primeira vinda de Jesus, ele também aponta para a segunda. Né? Olha, isso aqui nunca aconteceu com o povo de Deus, nem com o povo ímpio. Nunca houve esse ajuntamento para o juízo. Né? É algo que vai acontecer. É algo que vai acontecer. Aqui no texto, deixa eu ver que tem mais uma parte aqui. Este texto está perfeita em sincronia com esse texto aqui, onde Jesus aparece separando todos os povos da terra em dois. Os da direita são chamados de benditos do meu Pai, e os da esquerda de malditos. Muito parecido com Isaías 41, 8 ao 11. Você vai reparar que esse trecho de Isaías 41 é muito parecido com a primeira parte de Mateus 25, 31. Onde Deus fala que aqueles que estão à sua direita são chamados de benditos do meu Pai. É muito parecido, do início ao fim. É um texto escatológico que está dentro de uma profecia. Né? Estes textos se referem à época de Isaías, de Jesus, ou sobre as guerras que consumiram os judeus após Jesus ressuscitar. Opa, temos mais um elemento escatológico, né? Que também confunde muita gente. Depois que Jesus subiu, a ira de Deus caiu sobre o povo judeu. Né? E aquilo foi a ira de Deus. Para você entender melhor, leia o capítulo 23 de Mateus. Jesus disse que aquilo ia acontecer. Agora, esse texto de Isaías, ele fala sobre qual tempo? Nenhum tempo, porque ali, depois que Jesus ressuscitou, o juízo veio sobre o povo de Deus. Então não foi sobre o mundo, foi sobre aquele povo. Ah, mas foi muito sofrido. Ah, mas muita gente morreu. Ah, mas teve mulheres comendo crianças. Sim, mas só foi ali, não foi sobre todos os povos da terra, entende? Foi só ali, isso que importa. Como toda guerra, a dor, né, ali também houve, com toda certeza. Mas ainda não foi o evento escatológico final que nós vemos lá em Isaías 40, 41, Isaías 34 e 35 também, você pode ler que vai entender um pouco mais sobre isso. Agora, veja como é que João conclui essa mesma ideia com detalhes melhores lá em Apocalipse 20.
Mas você vai ler qual texto de Apocalipse 20? Só o versículo 11? Não. Você vai ler o versículo 11 de Apocalipse 20 até o versículo 20, até o capítulo 21, versículo 9. Capítulo 20, versículo 11 até o 21, versículo 9. Aí está o quadro geral do texto. Aí você vai entender melhor o que eu estou falando, né? Então vamos passar aqui para os pontos. Esse aqui é só um detalhe que eu quis trazer para vocês. E o nosso ponto mesmo está começando daqui para frente, ó. Primeiro problema a respeito dos textos e primeira solução que eu quero trazer aqui para vocês. Textos apocalípticos ou textos escatológicos são textos que podem usar mais de um estilo literário e estão inseridos como exemplos em textos que tratam outras questões principais. Então, texto escatológico pode estar em mais de um estilo literário e pode estar inserido em outras questões principais. Um exemplo, o texto de Jesus está onde ele usa uma parábola, lá em Mateus 24, né? Ele fala, assim como nos dias de Noé. Ele está usando aquele texto e colocando ele como uma parábola para que você entenda o que ele vai falar, né? Aquilo é sobre escatologia. Então nós temos outro estilo literário ali. Você vai ter também ele inserido em temas que são em temas que tratam de outras coisas, como por exemplo, quando Paulo escreve para consolar os irmãos de Tessalonicenses, né, na carta de Tessalonicenses, e ele dá detalhes sobre a vinda de Jesus. Como é que vai ser a vinda de Jesus? Nós temos os detalhes lá, os mortos vão ressuscitar e juntamente com eles os ricos serão levados a juízo. Os ricos, ó, os vivos e os ricos também, né, serão levados a juízo. Naquele texto específico ele está consolando cristãos, então ele vai focar nesse ponto, mas é um texto escatológico. De repente um texto escatológico para você entender como é que acontece. João lá em Apocalipse vai pegar a doutrina toda e vai mostrar tudo como acontece. E Paulo, durante os textos dele, vai pegar partes dessa mensagem, com base sempre no Antigo Testamento, para mostrar como vai ser a vinda de Jesus. Entendeu? Então, você precisa ficar atento quando vai ler os textos, porque às vezes muda o tema. Não é que muda o tema, na verdade. É que ele pega parte de outros temas e coloca junto para completar a mensagem. Entendeu? Então, por exemplo, o livro de Jonas narra a história do profeta enviado para pregar arrependimento em uma cidade gentílica e, ao mesmo tempo, serve de exemplo ao que Jesus viria fazer nos últimos dias. Tá? Então, você tem o exemplo de Jonas. Jonas está tratando ali da sua história, né, que aconteceu lá quando ele foi chamado para pregar o arrependimento, mas, de certa forma, ele está apontando para a vinda de Jesus, o Jonas perfeito. Entende? Então, um texto que trata disso, mas que aponta para outra coisa. Isso se cumpre em Jesus. Ele veio, né? Ele veio como Jonas. Ele veio como Jonas, mas ele veio de forma perfeita. Ele não reclamou, ele não desobedeceu, né? Porque Jesus é Deus. Então ele não ia fazer segundo a vontade do homem, né? Veio fazer a vontade do Pai. Então isso é importante a gente ter em mente. E assim como Jonas, Jesus também ficou na barriga da baleia 3 dias e 3 noites. Olha, isso em Jonas não era em vão, né? Isso não era em vão. Depois a gente vê isso acontecendo em Jesus. E quando ele sai disso, o evangelho é proclamado para todo mundo. Jonas foi assim que aconteceu e Jesus também foi assim que aconteceu. Então o mesmo texto pode mostrar duas coisas ao mesmo tempo. O mesmo pode ser verificado em Gênesis 6, quando Moisés narra a história do dilúvio, que eu já citei aqui. Então, ainda que certos textos tratem de parte de uma história, eles podem estar apontando para Cristo e o fim dos tempos ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um ponto importante. São textos que podem usar mais de um estilo literário e estão inseridos como exemplos em textos que tratam outras questões principais. Grande, né, o título? É assim. A maneira que eu consegui para explicar a vocês esse primeiro ponto aí. Segundo ponto aqui que é importante. A escatologia trata dos acontecimentos que terminam na volta de Jesus. Tá? A escatologia não é só o juízo final.
Isso não é escatologia. Essa é a última parte da escatologia. A escatologia começa na vinda de Jesus e termina na volta de Jesus, que é onde tem o juízo final. Tá? Muitas linhas teológicas vão colocar eventos antes do juízo final. Eu entendo que na Bíblia, pela leitura da Bíblia, não há eventos antes da vinda de Jesus. Há o evento do Pentecostes, né, a vinda do Espírito Santo, a proclamação do Evangelho e a vinda de Jesus. Aí tem a grande perseguição e a vinda de Jesus com o juízo final. Mas, em toda a Bíblia, eventos escatológicos vão estar se passando em um desses tempos aqui. Né? Eu coloquei aqui 7 tempos. Ó. Por exemplo, primeiro, Jesus vem morrer pelo seu povo. Isso acontece no primeiro século. Né? Os textos escatológicos do Antigo Testamento tratavam de uma salvação, como por exemplo Isaías 40. O todo do texto era a salvação do povo de Deus. Isso acontece como? Primeiro, Deus perdoa o seu povo. Ele faz isso enviando Jesus para morrer pelo seu povo. Depois disso, Jesus envia o Espírito Santo. E em muitos textos não está literalmente falando Jesus envia o Espírito Santo, mas mostra uma transformação que acontece com o povo de Deus. Isso acontece com o Espírito Santo. Tá? E isso acontece em Atos 2 e até hoje os crentes são batizados no Espírito Santo, eles recebem o Espírito Santo. E isso é a conversão do homem. Então muitos textos, como por exemplo Isaías 40 vai tratar... Ezequiel 36, que é o mais fácil, 37 também é fácil de entender, vão tratar dessa conversão. Inclusive Ezequiel 36 fala especificamente de Deus colocar o seu espírito no seu povo. Parte da escatologia bíblica, tá? O evangelho será pregado aos gentios, né, para buscar o povo de Deus que está entre os gentios, isso já está acontecendo. Haverá uma guerra entre os cristãos e os mundanos. Estamos vivendo essa guerra há muito tempo. Agora parece que o mundo está ganhando, mas não vai ganhar. No final, Jesus vai resgatar a sua igreja dessa guerra. Entenda que a paz entre a igreja e o mundo já é a vitória do mundo. Tá? Isso significa que o mundo não está incomodado com o evangelho, está bem com o evangelho. E se o mundo não foi convertido, obviamente a mensagem do evangelho foi mudada. Né? Nós estamos vivendo essa guerra. Essa paz é uma guerra também, tá? Jesus vence essa guerra voltando. Jesus julga os justos e os injustos, né, que é já no juízo final, e institui-se o inferno eterno e o reino eterno e visível. Então, nesse caso, isso aqui já é especificamente sobre o resultado do juízo final. Esta é a mensagem escatológica que começa em Atos 2, vai terminar na volta de Jesus. Entende? Olha que interessante. Ela trata desses acontecimentos. Você vai achar muito isso nos profetas. Algum ponto desse você vai achar nos profetas. Por exemplo, em Joel, a gente tem o juízo de Deus derramado sobre o seu povo. Tá? E isso acontece na história do povo de Deus. O povo de Deus é perseguido por Deus porque desobedece. Então Deus manda toda sorte de perseguição contra o povo de Deus. E quando nós chegamos ao capítulo 3, né, que tem aquele grande texto sobre a vinda do Espírito Santo, nós temos uma continuidade da história. Na história foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu. E dali para frente, você tem até no texto de Joel mesmo, o Espírito Santo ele não desce apenas sobre os judeus, mas ele desce sobre aqueles que Deus chamar. Você tem isso no texto também. Já dando esta ideia aqui, ó, do ponto 3. Estamos basicamente no ponto 3. Entre o ponto 3 e o ponto 4, esperando esse último ponto aqui, que está junto com o ponto 5 e 6. Tá? Ponto 5 e 6 estão juntos. Por isso Jesus disse que os profetas estavam falando sobre ele lá em Lucas 40. É importante estudar Lucas 40 sobre escatologia, tem muita coisa lá. Porque tudo isso começa na primeira vinda e termina na segunda e última vinda de Jesus. Beleza? Olha só que interessante, né? A escatologia trata dos acontecimentos que terminam na volta de Jesus. Escatologia não é só sobre a volta de Jesus, ele termina na volta de Jesus. Terceiro ponto aqui, importante para entender textos escatológicos, a escatologia do Novo Testamento constantemente é um resumo do ensino do Antigo Testamento ou uma aplicação do Antigo Testamento.
Quando Jesus se referiu à besta que viria enganar as nações, lá em Mateus 24, ele usou a seguinte expressão: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e muita gente vai interpretar que isso aqui é só o governante que invadiu, muita gente vai interpretar assim. Aí com o processo da revelação, a gente vai vendo Paulo falar também, a gente vai vendo João falar também, depois de ter sido revelado por Jesus, né? Aí você entende quem é essa besta, né? Que essa besta não é só aquele governante, ele também era um retrato do que vai acontecer, que talvez até esteja acontecendo, né? Agora, quando Jesus usa esse texto de um verso lá no versículo 15 do capítulo 24, provavelmente ele estava se referindo ao texto de Daniel 9 todo. Não apenas um texto de Daniel 9, mas todo o texto de Daniel 9. Onde a profecia escreve basicamente um resumo escatológico que envolve os pontos 1, 3, 4 e 5 citados anteriormente. Tá? Então Daniel 9, a partir da revelação do anjo, a partir do anjo, que o anjo desce para falar com Daniel, dali até o final do capítulo você tem a história da vinda de Jesus e da volta de Jesus, de forma simbólica, de forma profética, mas que acontece com o tempo. Tá? Então Daniel 9. Agora você vê Jesus pegando toda essa história e sintetiza em um verso só. Se você não entender a referência, você talvez não entenda nada do texto, não aproveita o texto, né? E muita gente vai lá e usa esse texto aí de forma equivocada, sem entender o que o Novo Testamento fala desse texto, e cria outras ideias que o texto obviamente não quer criar. Não estou negando que alguém invadiu o templo, que sacrificou porco no templo, não estou negando isso, só estou alegando que Jesus não voltou depois disso. Tá? Então isso é importante ter em mente. Na história escatológica, essa figura entra no templo e ela persegue o povo de Deus, mas ela é derrotada por Cristo. Tá? Ela é derrotada por Cristo. Ela não é derrotada pelo tempo que mata essas pessoas. Essa batalha escatológica termina com Jesus vencendo essas pessoas. Né? Por isso que não dá para limitar só aquele tempo lá. Ele é mais amplo do que parece. Então, a escatologia no Novo Testamento constantemente é um resumo do ensino do Antigo Testamento ou uma aplicação do ensino. Beleza? Quarto ponto. A escatologia no Antigo Testamento é maior do que no Novo, exceto em relação ao Apocalipse, né? O Apocalipse é muito grande. Muito grande. Mas de Mateus até Apocalipse você tem muitas partes escatológicas. Mas ainda assim é bem menor do que o no Antigo Testamento. O Novo Testamento, na verdade, é muito pequeno. Você reparou? O Novo Testamento é minúsculo, se você for comparar. E o Antigo Testamento tem muito mais ensino do que o Novo. O que vai acontecer é que o Novo vai explicar o Antigo de um jeito mais prático. Mas ainda assim é importante conhecer o ensino todo. Vou pegar aqui só para vocês terem uma noção. Muita gente não fez isso aqui, né? Antes, quando eu era mais novo, eu ficava incomodado, né? Que o Novo é tão pequeno, o Antigo é tão grande, né? Olha aqui, ó. Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqui é todo o Novo Testamento. Tá aqui, o Antigo Testamento tá aqui. Então os ensinos do Antigo Testamento são bem maiores, bem maiores. Por isso é tão difícil fazer as associações necessárias para entender bem o que os autores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, estão falando no Novo. Né? Deixa eu explicar direito isso aqui. Por isso é tão difícil fazer as associações necessárias para entender bem o que os autores estão falando no Novo Testamento. Por que é tão difícil entender que Paulo estava falando sobre Daniel 9 para falar sobre o filho da perdição em 2 Tessalonicenses? Porque o texto de Daniel 9 é muito maior do que a citação de Paulo. E por que Paulo pode fazer isso? Porque ele conhecia todo o texto. E você não conhece todo o texto. É basicamente isso. Jesus faz a mesma coisa, João faz a mesma coisa. Lá em Apocalipse, há muito do Antigo Testamento em Apocalipse, mas como nós não conhecemos, não sabemos de onde está vindo a citação. Eles não faziam notas nos textos deles, e aí a gente fica tentando entender, criar outra interpretação para o texto bíblico que desvincule o Antigo Testamento. Entende? Confira, por exemplo, ó.
por conta própria, a descrição do juízo final descrita em Isaías 34 e 35. Qual versículo, Devaí? Todos. Todos os versículos, não tem como tirar. Você vai ter que ler tudo para entender como que Isaías escreve sobre o juízo final em Isaías 34 e 35. Não é uma leitura rápida, porque tem muito detalhe. E você vai ter que ler tudo, né? Aí sim você vai conseguir entender direito a escatologia no Novo Testamento, né? 2 longos capítulos tratando do que João escreve em menos de um capítulo no Novo Testamento. No capítulo 34, Isaías descreve como Deus irá vencer seus inimigos de uma vez para sempre e institui o céu, tá? A nova Jerusalém, no 34. No 34 é o juízo final, a vitória de Deus sobre o ímpio, tá? E no 35 ele mostra como será o lugar onde estaremos após a sua vitória final. Aqui está o céu descrito em Isaías, né? Muitos vão dizer que esses capítulos têm aplicações históricas, e o fato de nunca ter acontecido com tamanho poder como descrito no texto demonstra que eles não estavam tratando de uma guerra humana. Ou seja, nunca aconteceu Isaías 35. Nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque é um evento que vai acontecer na volta de Jesus. Nunca aconteceu 34. Nunca houve uma guerra contra o mundo, onde Deus derrota o mundo daquele jeito lá, com aquela violência toda. Nunca aconteceu. Isso está para acontecer, né? Então veja que é muito mais texto para você entender, às vezes, uma citação pequena de Paulo, de Jesus, nos evangelhos, de João, enfim, Pedro, né, também, e isso dificulta um pouco. Então, estude mais o Antigo Testamento, né, principalmente os textos proféticos neste caso, porque eles são muito extensos, né. Aí vale a pena dizer que um comentário bíblico de confiança vai te ajudar, e um comentário bíblico que não entende essa questão vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar bastante. O uso do Antigo Testamento no Novo Testamento ajuda muito a entender como a escatologia bíblica se desenvolve. Um bom exemplo disso pode ser visto no livro de Joel, profeta Joel, que inicia com um aviso sobre a justiça divina para aquela geração, mas que, sendo usado por Pedro em Atos 2, demonstrou ser parte da primeira e segunda vinda de Jesus. Quando lemos Atos 2, 28 a 32, entendo ser sobre o derramamento do Espírito Santo e a segunda vinda de Jesus. Precisamos entendendo ser sobre o derramamento, eu li errado. Precisamos entender que para o autor original, esse foi o desenvolvimento natural do livro e não um salto de milhares de anos entre o capítulo 1 e 2. Isso significa que todo o livro te ensina de formas diferentes que Jesus viria, derramaria seu espírito e que posteriormente, e que após isso, então aqui, eu vou corrigindo enquanto vocês vão lendo, após isso, voltaria para julgar as nações, ponto final, aqui, né? Então olha só que ponto importante. Escatologia bíblica não é só ler o Novo Testamento, não. Tá? E muita gente vem impondo a sua doutrina sobre a escatologia e não consegue ler os textos proféticos sobre a escatologia. Aí fica difícil comentar. É por isso que às vezes eu fico estressado, sabe? Eu estudei muito o Antigo Testamento para entender questões escatológicas. Eu li muita coisa lá. E às vezes a gente fica meio estressado quando vê que as pessoas não se importam com o texto bíblico. Né? Não é que elas não entendem, é que elas não querem entender. É isso que deixa a gente estressado. Porque se alguém não entende e pergunta, a gente conversa. Agora tem pessoas que não entendem, não querem entender e tem raiva de quem entende. Então, e isso é que é cansativo. A Bíblia foi feita para ser estudada, sabe, irmãos? Estudada mesmo. Não é para você consultar a Bíblia, você tem que estudar ela. Senão não adianta, você não vai aprender de vez. É como comer um salgadinho e comer uma comida pesada. O salgadinho te alimenta por ali, né? Por enquanto. Depois você esquece que você comeu. E aí você tem que comer de novo. Já a comida, ela te alimenta o seu corpo. Então, nesse caso, nós precisamos nos alimentar direito da Bíblia para entender o que a Bíblia fala. A maioria dos estudantes que falam sobre escatologia não estudam o Antigo Testamento. Você percebe no discurso deles que não estudam o Antigo Testamento, tá?
a base principal do Novo Testamento. É onde Jesus estava lendo para falar sobre escatologia. Ele não estava lendo sobre os eventos futuros. Ele estava lendo sobre os passados. Os profetas escreveram sobre isso, né? Embora ele soubesse, né, também, mas as citações do Antigo Testamento são muito fortes, tá, em relação à escatologia. Quinto ponto. Escatologia é um material, usa muito material profético e poético. Algumas pessoas nos criticam de sermos espirituais demais. Deixa eu explicar isso aqui. Antigamente se usava esse termo, né? Vocês espiritualizam demais o texto. O que é espiritualizar o texto? É entender o símbolo do texto. É isso. Então lá em Joel, quando fala sobre enxames de gafanhotos, se não me engano, acho que é enxame de gafanhoto, muita gente vai entender de forma literal textos assim, e outras pessoas vão querer criar outros sentidos para o texto, né? Olha, nunca caiu um enxame daquele lá, embora aconteça, né? De vez em quando vocês veem a notícia aí de enxames caindo, né? Literalmente acontece também, mas aqui está falando de forma assim apocalíptica, né? Cadê? De forma apocalíptica, eu falo da lagarta, né, que no versículo 4 de Joel 1. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Muita gente vem aqui e fala assim, não, nós estamos no tempo da lagarta, né? Qual é o tempo da lagarta? É o tempo onde o alimento vai crescer, mas ele vai ser devorado pelo inimigo. Né? E o tempo da lagarta não pode vir antes não pode vir depois do gafanhoto. Depois ainda tem o gafanhoto, tá? Aonde um texto está apenas simbolizando que o povo de Deus passaria dificuldades em relação até a sua alimentação. Olha, isso já aconteceu com o povo de Deus, de forma literal até. Lembra lá em Juízes? O povo de Deus plantava e os inimigos de Deus comiam a comida do povo de Deus. Lembra disso? Então, em Juízes você vai ver isso. Então eles nos culpam de espirituais demais quando nós viemos aqui, né, chegamos aqui no texto de Joel e falam, olha, isso tudo é um símbolo de uma época de muita fome. É o juízo de Deus derramado sobre o povo, aonde o povo sentirá na pele que está sendo julgado. É isso. Mas eles são literais. Não, aqui vai ter lagarta. Se não tiver lagarta, não pode ter o gafanhoto. São literais. E tentam criar interpretações sobre isso, sabe? Que não funciona na prática. Então, por interpretar os símbolos, nós somos criticados como os espirituais demais. Besteira, né? É só interpretar. Agora, a interpretação de símbolos depende muito de quanto você estuda o Novo e o Antigo. O Antigo e o Novo Testamento. Entende? Porque o novo vai ajudar a entender os símbolos que estão no antigo. Se você não estuda direito, você vai ficar muito confuso quando vê textos assim. Né? Olha, quando é que isso cumpriu? Então vai vir mesmo lagarto, depois borboleta? Nunca aconteceu dessa forma literal, nunca vai acontecer dessa maneira também. Porém, de forma simbólica, o povo de Deus passou por muito aperto. Né? Que era isso que o texto estava falando. Porém, não estamos fazendo mais do que o básico. Textos proféticos são construídos com símbolos mesmo. Por isso, eles precisam ser compreendidos antes. O símbolo precisa ser interpretado. Né? A não ser que consideremos uma descrição, essa descrição, aliás, aqui tem que ler, não tem jeito. Eu não marquei aqui, mas eu tenho que ler. O maior exemplo que pude presenciar é o texto de Ezequiel, sobre a visão do templo. Interessante, isso aqui, ó. Sobre a visão do templo. Inclusive tem um texto na biblioteca do canal que trata sobre símbolos também, tá? Eu vou ver se eu leio com vocês no próximo sábado. Na próxima gravação, ver se eu leio com vocês aqui. Por quê? Lá em Ezequiel 40 a 48, a gente tem a construção do templo. E olha que coisa, né? Se Cristo veio e ele foi o sacrifício nosso, segundo o que nós aprendemos em Hebreus 5, como é que vai ter um novo templo para a gente fazer outro sacrifício? Se você nunca leu Hebreus, você não tem a menor ideia do que eu estou falando. Né? Mas Hebreus 5 vai te esclarecer tudo isso. Ele vai dizer que os exemplos no passado
sacerdote, o templo, o sacrifício. Ele vai dizer que aquilo lá representava Cristo. E que Cristo foi o sacerdote perfeito. E que ele foi também o templo perfeito. Né? E o próprio Jesus vai falar que ele era o templo. Mas, se você não entender essas questões, você é levado a acreditar que um dia teremos um templo de novo, onde você vai fazer sacrifícios por perdão de pecados de novo. Uma coisa que vai contra o que Paulo pregou, vai contra o que o próprio escritor aos Hebreus escreveu, né? Porque Jesus veio então, se depois a gente vai ter que fazer esses novos sacrifícios? Não faz sentido. Não faz sentido. Então ele não conseguiu completar o que ele tinha que fazer. Entende? Então essas questões são importantes. Então escatologia usa muito material profético, por isso você tem que entender texto profético, e muito material poético, por isso tem que entender textos poéticos também. Há, por exemplo, um salmo que descreve a vinda de Jesus em detalhes, como ele como um pastor e o seu povo como ovelhas. Não há um salmo inteiro sobre isso, mas sem compreender texto poético, você nunca vai entender o que a Bíblia queria dizer mesmo, né? E é por isso que você tem que voltar aos vídeos e entender como é que lê texto profético e poético. Boa leitura, bom estudo para você, né? Aqui tem um outro ponto que eu até marquei, ó. Se não interpretarmos textos proféticos da forma correta, a nossa visão do Apocalipse será completamente distante do que os autores queriam ensinar. Se a gente não entender sobre simbologia bíblica, não vamos conseguir entender o texto do Apocalipse. Ora, vamos querer aplicar literal, quando é um texto simbólico, e vamos com isso perder o que há de literal dentro do simbolismo. Isso acontece muito. Apocalipse 20 é um exemplo, né? Apocalipse 20 está lá. Há um ensino literal dentro de Apocalipse 20, mas as pessoas querem literalizar o evento e perde o conteúdo que está lá dentro, o ensino que está lá dentro, né? Vamos continuar aqui então. Acho que esse foi o último ponto. Esse foi o último ponto, né? Então deixa eu ler essas marcações aqui, ó. Veja, por exemplo, que muitas pessoas dizem que Jesus vai voltar mais de uma vez. Muita gente fala isso. Enquanto isso, uma frase do próprio Cristo quebra toda essa teologia maluca. Qual frase? E esse evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. O que vai acontecer? Jesus vai vir, vai reinar, e aí depois de 1000 anos ele vai subir, vai vir a tribulação, aí as pessoas vão se arrepender, vão crer. Jesus fala isso? Não. E se ele não fala isso, quem é que fala isso, pelo amor de Deus? Porque a autoridade máxima é Jesus. Mas o que ele fala? E esse evangelho será pregado por todo mundo, no mundo todo. Pregado, não é aceito. É pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. É isso. Ponto final. E ele é curto e grosso com essas pessoas, né? Um texto derruba todo o argumento. Por quê? Porque não estão considerando o texto bíblico, obviamente. Não estão lendo as profecias do jeito certo, as poesias do jeito certo, e ignorando o que o Novo Testamento fala sobre esses textos também. Ora, se Jesus disse que o fim virá quando o evangelho for espalhado pelo mundo, como podem dizer que Jesus voltará mais de uma vez? Aí fica difícil, né, meu amigo? Aliás, eu estou reparando aqui que a minha camisa tá muito amarela, olha, tá igual a cor do negócio ali. A minha dica sobre escatologia é que você aprenda ela primeiro nos evangelhos. Tá, eu entendi, lembrei essa dica. Tem meses que eu escrevi esse texto. Mano. E ontem eu dei uma lida, não vi esses erros porque eu estava morrendo de sono. Eu falei ontem com o pessoal da administração, né, do grupo. Eu falei, olha, eu tô com tanto sono, tô tão cansado que eu tive que tirar um cochilo antes de dormir. Então eu dormi, depois eu acordei, preparei o material para hoje e depois eu dormi. É isso. Então passou batido alguns probleminhas aqui, né? Mas tá bom. Ano que vem eu vou lançar isso tudo aqui impresso. Aí eu vou ter que dar uma lida de novo para ver se eu acho mais erros. Com certeza eu vou achar. Esse texto vai ficar igual a Bíblia King James. Eu vou passar anos tentando corrigir ele.
Um teste que muitos falham é o da teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Há um detalhe importante que quero mostrar rapidamente a vocês. Veja que muitos usam João 3,16 para pregar a expiação ilimitada. Lembra da expiação ilimitada? É uma doutrina que ensina que Jesus morreu por toda a humanidade e não apenas pelo seu povo. Tá? Mas o próprio apóstolo, em outros textos, demonstra claramente que Jesus não veio morrer por todo mundo. Como saber isso? Simples. Pense que o autor não iria escrever algo que contrariaria o seu próprio texto. O próprio texto aqui, então. Opa. Texto. Então, se nós temos 5 exemplos, né? Aqui é um exemplo interessante. Se nós temos 5 textos completos fazendo uma afirmação X, vamos pegar esse exemplo. Temos 5 textos que falam que Jesus veio morrer pelo seu povo. Né? Esse é o exercício. E temos um texto onde há uma incompreensão. Temos 5 falando que pelo povo, e temos um que dá a entender que é pelo mundo. Né? Nós precisamos usar esses 5 textos para explicar esse um texto. É isso. Teologia bíblica é isso. Temos a Bíblia toda falando uma coisa e um texto que não ficou claro exatamente. Nós usamos todo o texto claro para explicar aquele que não ficou claro. A Bíblia não ia trazer 2 mensagens diferentes, é uma mensagem só, tá? E é isso que nós chamamos de teologia bíblica. Né? É isso que nós temos aí. Agora, olha o problema disso. Isso exige muito mais leitura do que as pessoas querem fazer. Esse é o problema. E é por isso que os erros vão se replicando, sabe? Se vocês não pararem, tirar um tempo da sua vida para estudar a Bíblia, vocês nunca vão entender. Não adianta assistir Iago Martins, não adianta assistir Nicodemos. Se você não fizer essa leitura, você não vai conseguir aprender. Entende? Você vai ficar sempre indo pelo argumento de outras pessoas. E isso é muito chato, né? Porque você tem tudo para aprender, você tem capacidade, Deus te deu dom para isso, mas você não exerce. Tá? A preguiça, ela é contrária à vontade de Deus. Deus odeia o preguiçoso, aliás. Então é por isso que você tem que estudar todo o texto bíblico. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O texto não fala que Deus deu o seu Filho unigênito para o mundo. Não fala. É para todo aquele que nele crê. E ponto final. Mas no Paulo fala para orar pelo mundo. Ok, mas é orar pelo mundo e não salvar o mundo. E ainda assim, o texto não está falando para orar para todo mundo porque eles vão se salvar. Não é sobre isso. Paulo, em outro lugar, fala que nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então, como é que isso se aplica a esse texto? Entende? Exige muito mais leitura. Você vai se cansar muito mais estudando, mas a recompensa vai vir. Né? Qual vai ser a recompensa? Poder abrir a Bíblia e explicar a Bíblia. Poder abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia. Esta é a maior recompensa que há da leitura correta. E é por isso que vale a pena continuar. Tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido a mensagem. Eu vou salvar esse texto aqui. Vou publicar em PDF para você baixar e assistir e ler. Provavelmente você já fez isso, mas é isso que eu vou fazer a partir de agora. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui na área de membros e tchau!